Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2. Bem, esse texto aqui fala sobre a plantação das uvas de Deus, que foi uma forma ilustrativa, né, pedagógica, para ensinar o povo sobre a realidade, aquilo que estava acontecendo ali com a casa de Judá. Então Deus aqui, ele fala por meio do profeta, né, que aquela plantação ali trouxe para ele muita frustração, muita decepção. Né? E nós vemos aqui no versículo 7 que diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui um clamor. Então, apesar de todo o cuidado de Deus em selecionar, né, na verdade aqui ao dono desse outeiro fértil, que é o próprio Deus, de ter selecionado as melhores sementes, ter preparado o terreno, ter construído a torre, o lagar. Mesmo assim, aquelas vides, elas não produziram um fruto doce, mas azedo. Né? Então o Senhor está dizendo que a casa de Judá não estava correspondendo ali com o investimento de Deus. Tudo aquilo que Deus havia feito por eles não estavam ali correspondendo com a vontade do Senhor. Então, o que o Senhor disse? Olha, eu vou destruir completamente a minha plantação. Então, o Senhor, fez com que uma nação ímpia, 100 anos mais à frente, pudesse ali destruir. Quando ele disse assim, então eu vou desfazer toda a cerca para que os predadores, os animais venham e destruam completamente a minha plantação. Então o Senhor estava dizendo que o povo seria ali destruído pela espada e eles seriam levados cativos. Então Isaías começa a alertar o povo: voltem, se arrependam ao Senhor, tornem para o Senhor, que é compassivo, que é benigno, que está pronto para perdoar vocês. Mas aqui nós vemos a apostasia de Judá, e o prazer que eles estavam tendo pelo pecado. Estavam se contaminando com os deuses das nações. Então, Deus estava decepcionado com o seu povo. Nós vemos aqui que Deus ele usa dessa figura da videira, da oliveira, da figueira para tipificar o seu povo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que quando Deus ele usa essas plantas, ele está ali falando sobre a casa de Israel. Então, aqui, nós temos algumas referências que fala, no Salmo 80, Asaf, ele fala sobre a videira, diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Então aqui mostra, essa forma de Deus de falar sobre o seu povo. E depois aqui nós vemos que um século depois, lá em Jeremias, ele também fala sobre essa plantação de uvas. Olha o que ele diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, Deus falando por meio do profeta, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim como uma planta degenerada, como de vide brava, de frutas azedas.
Então aqui Jeremias, nesse período, ele começa a criticar os pastores infiéis do seu povo, porque eles eram responsáveis por deixar o povo ficar dessa forma. Olha como é que Deus, no momento em que ele está fazendo o seu julgamento, não só o seu povo, mas também as nações, a uma sociedade, ele ali chama a responsabilidade da liderança, até que se chegue aos lares, às casas, as famílias. Ele chama a responsabilidade da liderança. Então aqui, já tinha passado 100 anos e Deus não havia visto, dentro daquela plantação ali, uma mudança. Então foi necessário o Senhor abrir as cercas, para que um povo iníquo, opressor, pudesse ali castigar o seu povo através do cativeiro da Babilônia. E essa palavra aqui, ela expõe aqui a apostasia do povo de Israel, também fala aqui sobre algumas advertências, que foram os ais de Isaías, ele fala ais, pelo menos aqui eu listei 7 ais, em que Deus ele traz uma condenação ao seu povo. Mas depois, no meio desse momento tão sombrio, o Senhor faz promessas ao seu povo de uma restauração futura através do verdadeiro Messias de Israel, e do seu reino milenar. Então aqui, nesse momento aqui que ele começa a falar os ais, essas advertências, aqui nós vemos os critérios de Deus, quando ele começa a avaliar o seu povo. E por falar em seu povo, nós podemos ver que lá, quando Cristo ele apareceu, ele disse que ele era a videira verdadeira. E todos aqueles que estavam ligados nele, isso está em João 15, poderiam produzir muitos frutos. E os frutos permaneceriam. E nesse mesmo texto fala que toda vara que está ligada nele, que não produzir fruto, ele arranca. E a que está nele produzindo fruto, ele limpa para que possa produzir mais ainda. O que Cristo está querendo dizer com isso? Ele fala sobre um julgamento. Ele fala essa limpeza, ele fala sobre esse julgamento, que Deus ele fez isso com a casa de Israel, de Judá, e faz isso com o seu povo hoje. Deus ele continua, e os critérios de Deus, dessas avaliações, nós vamos ver aqui através desses ais de Isaías. Olha que o Senhor ele chama a atenção, Aqui o primeiro ai, ele fala todos aqueles que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Aqui ele está dizendo, essas palavras não é uma nação ímpia, uma sociedade comum. Aqui ele está dizendo ao povo de Deus. Isso precisa ficar bem claro. Então aqui essa advertência, são a todos aqueles que são gananciosos, que são ávidos por posses, no meio do seu povo, pessoas que acabam se deixando levar pelo egoísmo, porque olha que fala, até que fiquem como únicos moradores no meio da terra, fala sobre egoísmo, essa ganância, o Senhor começa a condenar no meio do seu povo. Será que existe no povo de Deus hoje pessoas gananciosas? Porque porque tem varas que estão ligadas em Cristo que não produzem fruto e que manifestam comportamentos que não correspondem com o investimento dele em nós. A ganância é um comportamento que nós vemos aqui maldito, porque ele diz, ai desses. Depois, seguindo aqui, ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta.
né? Aqui está falando, né, sobre as pessoas que bebem sem moderação. É claro que aqui está no aspecto literal. E o povo de Deus hoje não não usa de bebidas fortes, né, na sua forma de viver, no seu dia a dia. Mas aqui está querendo dizer para as pessoas que buscam prazer, né, desenfreadamente. Pessoas que têm mania pelo prazer, que é o hedonismo, né, que fala sobre isso. Pessoas viciadas pelo prazer, e a Bíblia não condena o prazer, né, as fontes lícitas, né, de prazer, porque Deus criou isso, mas pessoas que vivem disso, vivem de sentir. Tudo é o sentir, pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus. Eu preciso sentir, né? Que são viciadas no prazer. Então o Senhor está dizendo, ai de vós. Depois ele segue aqui, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro, né? Como cordas de carro. Então aqui está falando para aquelas pessoas que pecam constantemente e deliberadamente. O que isso significa? Né? São aquelas pessoas que ficam dizendo assim, será se Jesus vai voltar mesmo? Será se o reino milenar vai vir mesmo? Né? Será se vai haver julgamento de Deus na minha geração, na minha era? E fica ali presa e gostando do pecado e não muda o seu comportamento. Aqui está dizendo, ai de vós, que puxam para si a iniquidade, né? Pelas cordas da mentira, que vive no engano do pecado, da iniquidade, por puro prazer. Depois aqui falai dos que mal chamam de bem e o bem mal. Então está falando uma advertência àqueles que pregam o contrário, aqueles que normalizam aquilo que não é normal, que ficam aceitando aquilo que é contra a palavra de Deus e normalizando, que é muito pior. Então o Senhor está dizendo, de vocês que chamam que é pervertido, né, aceitável, e o não pervertido, desprezível. Então, ai de vós. Depois ele fala, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então aqui está falando aqueles que deixam de lado Deus, né, como esse sábio, verdadeiro sábio, a sua sabedoria, e começam a viver segundo os seus próprios conceitos, que acabam sendo levados por pessoas que têm a prática da iniquidade. Ouvem mais, né, a filosofia deste mundo do que a palavra de Deus. Elas fogem e vivem de achismos, né, a sua própria sabedoria. Aí é que falai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Aqui está falando dos bêbados valentes, né, no sentido literal, que chamam para briga, né? Mas no sentido espiritual que está falando de pessoas inconsequentes, né? Pessoas que ficam colocando a vida em risco por bobagem. Pessoas que botam a sua própria vida, mas também colocam a vida do outro. Então o Senhor está dizendo, ai de vocês que gostam, né, de agir assim, sem pensar, inconsequentemente, levando a sua vida e a vida de outros à ruína. Aqui depois diz, ai dos que justificam ao ímpio por presentes, né, por suborno, e aos justos negam a justiça. Então, aqui Isaías estava falando ao povo de Judá, né, o povo de Deus, que estava vivendo na prática da corrupção, porque aceitar presentes para justificar
aquela pessoa que está fazendo coisa errada. E isso é corrupção. E o Senhor está dizendo aqui que essa é uma praga que destrói o caráter e muda a personalidade e também destrói a fé no coração das pessoas. Né? A corrupção, o mal maior da sociedade, ela tem a ver com isso, do aceitar o suborno e não fazer com que a sociedade viva a verdadeira justiça. E aqui, dentro da casa de Deus, será se pode haver essa prática, né? Aceitar peitas, como diz lá em Êxodo 23:8, também não aceitarás peita, porque a peita cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Ela muda você, faz com que você passe a mão na cabeça daquela pessoa que está errada e não haja com justiça aquele que realmente precisa de justiça. Então a palavra de Deus, ela traz esse alerta, né? E eu quero linkar, né, com o povo de Deus essa palavra e com aquilo que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, sobre esse julgamento que começa pela casa de Deus, para que através desse exemplo de Judá, Jerusalém, o povo de Deus hoje, que foi enxertado na videira, possa observar aquilo que fez o povo no passado, pecar, errar, se desviar, se perder, para que possa voltar para o caminho do Senhor, enquanto há tempo, antes que chegue, né, o dia da manifestação das obras da justiça de Deus, do julgamento de Deus. Amém? Eu deixo com você essa reflexão e que você possa estar vendo, né, analisando do povo de Deus hoje, práticas que possam ser autodestrutivas e que venhamos a perder ali o foco, né, a vontade do Senhor